O mês de março é dedicado à conscientização sobre os cuidados com os rins. A nefrologista e professora da PUC Minas, Francisca Barreto, vai nos orientar sobre este assunto. Francisca Barreiro vai nos orientar sobre esse assunto. Boa tarde, Francisca. Vamos começar explicando qual é a função do rim no nosso organismo. Boa tarde. Bom, os nossos rins, né, são extremamente importantes. Hoje nós temos 2 rins e eles têm a função de manter o equilíbrio de água, o equilíbrio de eletrólitos, por exemplo, do sal, do potássio, de fósforo, magnésio, muitos eletrólitos, manter o equilíbrio de acidose do nosso organismo. Ele é responsável também pela produção de alguns hormônios, por exemplo, o hormônio que nos protege contra anemia, a vitamina D ativa também, ela é formada ali no rim. Então, o rim é extremamente importante. E ele está muito conectado com todos os órgãos aqui no nosso organismo, no nosso corpo. E, Francisca, quais são as principais doenças que acometem nosso rim? Então, essa campanha do Dia Mundial do Rim, ela é muito voltada para a doença renal crônica. O que é a doença renal crônica? É alguma forma de acometimento dos rins que dure por mais que 3 meses. A gente tem algumas doenças que acometem os rins, mas em 3 meses se resolvem e o rim volta ao seu funcionamento normal. Na doença renal crônica, nós temos vários motivos que levam à diminuição da função dos rins. E quais seriam esses motivos? Principalmente, né, nos 2 primeiros lugares, nós temos hipertensão e diabetes mellitus. Por isso, a gente precisa muito trabalhar com metas de controle de pressão arterial, trabalhar com metas de controle do diabetes, porque são as 2 maiores causas de diminuição de função dos rins. Depois a gente tem como causas também, nós podemos pensar em outras doenças dos rins, doenças familiares, nós podemos pensar nas possibilidades de pedras nos rins, de infecção urinária de repetição, a obesidade também como um fator, tabagismo, porque o tabagismo, ele altera os nossos vasos e o nosso rim é muito rico em vasos sanguíneos. Então, o tabagismo aí também trazendo essas alterações. Doenças crônicas, como algumas artrites crônicas, como, por exemplo, lúpus. Nós já falamos algo assim, extremamente importante, que nós todos gostamos muito, quando estamos com dor, usar um analgésico potente, e o anti-inflamatório é um analgésico muito potente, mas com potencial de nefrotoxicidade, com potencial de lesão no rim, que realmente, dependendo da pessoa, é um potencial grande de lesar os rins. Então, a gente já chama atenção aí para o cuidado desse uso crônico, muitas vezes, ou por dias prolongados, de anti-inflamatórios. E, Francisca, a gente vem acompanhando um aumento do uso de suplementos alimentares. Existe o risco de comprometer o rim pelo uso desses produtos? Tudo precisa ser, assim, extremamente bem acompanhado, né? A gente sabe que excesso de proteínas também pode trazer sobrecarga renal. Então, tudo que é excesso acaba sendo prejudicial. E como que a gente pode prevenir essas doenças e manter o nosso rim saudável? Então, por isso que a campanha, né, esse ano ela chama atenção para... se a gente, né, já sabe como é a nossa função renal. Então, para isso, a gente precisa, pelo menos, ter 2 exames simples, que é o exame de urina, onde chama atenção para a gente da presença de sangue na urina, de proteína na urina. E outro exame é a creatinina, dosar no sangue esse exame creatinina, que com esse exame, quando a creatinina está aumentada no sangue, significa que existe uma diminuição da filtração dos rins. E como, então, a gente procura saber? Sempre perguntar para o médico que faz o acompanhamento, para a equipe de saúde, né? Quando a gente está aí trabalhando na atenção básica, o paciente fazia essa pergunta, né? Como é que está o meu exame de urina? Como está a minha creatinina? Eu tenho esses exames? Se o paciente não tem esses exames, é importante que eles sejam feitos. E aquelas pessoas que eu citei, que estão no grupo de risco para a doença renal crônica,
precisam muito se conscientizar que precisam conhecer o seu exame de urina comum, que a gente chama de urina tipo 1, e também conhecer a sua creatinina no sangue. Tá certo, Francisco. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. Obrigada.